Fala, Fernandão. Fala, Netão. Tudo Tranquilo? bem? Tudo jóia. E Beleza. contigo? Tudo tranquilo. Rapaz, esse negócio de 9 horas da noite tá ficando tarde para quem acorda às 5 da manhã, viu? Mas você é anormal, né, cara? Pelo amor de Deus. Segunda-feira você me falou que 6 horas da manhã você estava na academia. Eu falei, não, não assusta, não. Falei, Paulo, eu tô ficando já. Falou, não, né? Até porque você acorda às 5. Falei, ah, então deve ser isso aí. Mas certamente é, velho. Pelo É. amor de Deus. Fernandão, tô conversando com o E aí? pessoal aqui, pedindo feedback deles, o que eles estão achando a respeito da Nefro Academy, do nosso bate-papo a respeito de diálise peritoneal. E muito bacana ver o feedback da turma aqui, sabe? É Ah, gratificante num legal. tema, como o nosso amigo Eduardo Matardi de Minópolis colocou, um tema árido por vezes, não tão, um apelo não tão grande dentro da própria nefrologia. E a gente está tendo aí um feedback grande, uma audiência bem legal. E vem muita coisa boa por aí, né, Fernandão? E o formato é muito ameno, né, Neto? Eu acho que você acertou em cheio aí no formato. Foi bem legal essa sua idealização e execução, né? Também estou achando. Você sabe que e essas lives depois eu revejo, faço anotações, cara. Realmente virou um material interessante de estudo, né? Exatamente. Eu vou te falar que eu estava comentando com o pessoal aqui. Eu não sei eles, mas eu tenho aprendido um bocado aqui com Ó, vocês, bem viu? legal. Bem legal, né? E é um modo diferente realmente de passar conhecimento, né? Sai daquele mais do mesmo, da aula convencional. E o negócio que eu falo muito, Fernanda, é que a gente aprende muito à medida que a gente ensina. Então, uma coisa que eu falo muito com meus residentes, alunos do curso, é tentem ensinar para alguém aquilo que você aprendeu no dia anterior, porque essa é a melhor Exatamente. maneira. Então, eu acho que o formato, cara, acho que esse acerto ele foi muito grande, porque você consegue, nesse modelo de entrevista, você tira o pulo do gato, né? Isso é que eu acho legal, porque às vezes numa aula formal e tal, você não consegue necessariamente passar essa, esse pulo do gato, da lida prática, né? Da atividade do dia a dia. Você consegue, com muita habilidade, sugar essa vivência da pessoa. É difícil fazer. Acho que esse modelo proporcionou isso de maneira muito tranquila, muito amena, né? Eu tenho curtido bastante, acho que o feedback dos pares, tanto ao redor quanto à distância, tem sido muito bom. Então, vamos lá. Eu acho que o feedback de vocês é muito importante, porque é assim que a gente sabe que está no caminho certo. Se tiverem dicas de temas, de modelos, a gente está aí para realmente tentar maximizar resultados dentro desse métier da educação. Vamos lá? Bora? Então, beleza. Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Esse é um projeto da Nefro Academy, onde a gente vai discutir durante algumas semanas aí a respeito da diálise peritoneal. Estou aqui com meu amigo e irmão, Dr. Fernando Lucas. Hoje a gente vai estar discutindo a respeito do manejo da hipervolemia na DP. Então, de uma maneira bem sumária, qualquer modalidade dialítica, ela trabalha basicamente com dois pilares, né? O pilar da dialisância, onde a gente vai, de uma certa maneira, tentar reduzir os solutos urêmicos, seja o potássio, a creatina, a ureia, e a parte do volume, que é o que a gente vai tratar de uma forma mais direta hoje. Eu estava dando uma olhada, Fernando, eu encontrei uma coorte da PLOS ONE de 2011, que até me assustou o número, que diz que até 70% dos pacientes em DP nos primeiros 2 anos, em algum momento, obviamente depois daquela fase inicial, eles se apresentam hipervolêmicos. Você tem essa impressão, Fernandão? E boa noite aí, eu queria que o seu boa noite aí a respeito do dia de hoje. Boa noite, Neto. Boa noite aí aos nossos amigos, colegas que estão nos assistindo. De fato, Neto, esse é um relato que impressiona, mas ele não está dissociado da realidade. No início, achou-se que a diálise peritoneal, pelo fato de ela ocorrer em bases diárias, ela poderia proporcionar um melhor controle
volêmico, mas os dados de mundo real apontam muito no sentido que você tá dizendo. Na verdade, a gente tem na Nefroclínicas um programa de DP em larga escala, como a gente tem sempre mencionado aqui, muito centrado na estratégia da diálise peritoneal como primeira escolha. Isso enviesa um pouco a nossa experiência, né? Porque a gente tem a diurese residual como nosso aliado. Isso facilita um pouco o manejo. Mas, de maneira alguma, isso pode ser entendido como uma realidade universal. Eu te diria que esse relato que você está trazendo desse estudo ele é muito mais próximo da realidade. Fernandão, tem uma coisa que eu aprendi com você que é, de uma certa maneira, tentar montar na nossa cabeça certos fluxogramas para tentar chegar em um determinado diagnóstico. E eu tentei, de uma certa maneira, trazer aqui, eu tentei dividir essa nossa live em duas partes. Basicamente, aquele paciente que está hipervolêmico, mas tem uma falsa falência de UF, ou seja, ele não tem um problema de membrana, tipicamente, e aqueles que têm uma falência verdadeira, que alguns dividem em 3 tipos e alguns colocam um quarto tipo, que seria uma pseudofalência. Concorda que a gente pode falar, seguir nessa linha aí, para tentar dividir de uma forma mais acadêmica esse tema tão importante na prática clínica do paciente, do nefrologista, no contexto da diálise peritoneal? Beleza? Divisão didática que vai ajudar aí a desenvolver o raciocínio. Beleza, então tá. Então, começando então pela primeira parte, o paciente chegou hipervolêmico. Antes até de entrar nas questões de causa, o que você olha, Fernando, na sua prática clínica para dizer assim, não, esse paciente está hipervolêmico? Quais são os dados? Porque é uma coisa que nem sempre é exato, né? A gente não tem aquele exame que fala assim, o dicotômico, né? Está versus não está. Tem um pouco de percepção, um pouco de dado clínico, um pouco de dado laboratorial. O que você usa? Eu vou mudar um pouquinho a resposta e você vai entender onde eu quero chegar. Na verdade, eu não vou falar o que eu olho. Primeiro, eu vou falar o que eu não olho, o que eu não utilizo, o que eu não emprego, que é bioimpedância. Depois a gente pode discutir aí as bases dessa minha opinião. O segundo é que eu gostaria de olhar, né? Que é o ultrassom à beira do leito. Talvez essa seja a ferramenta mais poderosa aí que a gente poderia utilizar, sobretudo numa avaliação prospectiva, longitudinal desses pacientes, para conduzir e aferir o status volêmico, mas eu não tenho experiência com isso ainda, quero ter. Ainda é um método relativamente caro, mas que realmente me atrai cada vez mais. Então, bioimpedância eu sugiro não usar, estimulo fortemente o uso da ultrassonografia point of care para avaliar o status volêmico. Do ponto de vista prático, o que eu realmente faço na prática clínica são essas, a avaliação clínica à beira do leito, que são aí pouco sensíveis e pouco específicas, né? Então, é a presença de edema, sintomatologia congestiva, a hipertensão arterial, que é um grande sinalizador da disvolemia, sobretudo da hipervolemia. E tem um recurso laboratorial que ele pode ser usado em casos selecionados, se você tiver essa disponibilidade, e sobretudo dentro de uma perspectiva de acompanhamento, que é o BNP. Seja o BNP, o PRO-BNP, essa é uma ferramenta interessante, embora ela não consiga distinguir a hipervolemia pura daquele paciente que está congesto por lesão do miocárdio, mas eu acho que em casos selecionados, sobretudo num contexto evolutivo, é uma ferramenta que você pode usar na prática clínica, entendeu? Mas eu destacaria muito aí a ultrassonografia point of care. Eu vou aproveitar o seu discurso, e eu até esqueci de comentar, essa coorte da PLOS ONE de 2011 usa a bioimpedância. E foi minha grande crítica a hora que eu vi esse trabalho. Eu queria que você aproveitasse, já que você levantou essa bola, e colocasse, porque eu tenho visto um certo apelo, e eu não sei até que ponto que é um apelo simplesmente por fé, realmente por ser alguma coisa que aparentemente traz uma certa sensação para o próprio paciente de que
nossa, estou fazendo um exame muito diferenciado. Por que que não é tão confiável assim? Eu concordo com você plenamente com relação a essa pouca utilidade da bioimpedância. O racional dela é muito interessante, né, Nil? Ela aplica, na verdade, se a gente for biofísico da impedância, na verdade é uma aplicação de uma carga de baixa tensão e o nosso corpo é um meio condutor. A impedância, Estou perdendo você, ela tem uma... Fernando. Deu aí? Você me escuta bem? E aí? Não sei se é a internet ou a sua. Tá me Eu estou no escutando? 4G, eu vou tentar colocar no Wi-Fi aqui para ver se melhora, né? Então, espera aí, rapidinho. Me dá uma ajuda aí, galera. Vocês estão me escutando? Tá Vamos ver se dá uma cortando? melhorada. Sou só eu? Vamos lá, Fernandão, vamos ver se vai. Melhorou aí? É a minha, Fernando. Peraí. Peraí. Oi. Beleza. Coloquei aqui no 4G, acho que agora vai. Então, vamos embora. Então, a bioimpedância, né, ela é um método cujo princípio biofísico ele é muito simples, muito interessante. Se aplica uma carga de baixa tensão e o nosso corpo é um meio condutor. E essa condutância tem uma certa proporcionalidade com o conteúdo corporal de água. Esse aqui é o princípio. Ocorre que essa lacuna do princípio à aplicação prática, na minha opinião, ela reside em dois fenômenos principais. O primeiro é a reprodutibilidade do método. Então, é um método com uma reprodutibilidade relativamente baixa, embora isso tenha melhorado com esses equipamentos mais modernos. E o segundo, então, foram os estudos de intervenção. Que, embora, de fato, a bioimpedância ela possa ser um marcador, um preditor do status volêmico, utilizá-la como um guia terapêutico para obter melhor desfecho, não se conseguiu demonstrar em estudos apropriados, com desenho apropriado para isso. Você quer ver um exemplo? Como assim? Um método que é teoricamente simples, que reflete a água corporal total, como é que quando você vai usar ele na intervenção, ele não mostrou resultado? Parece uma coisa dissociativa, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do catéter de Swan-Ganz, né? Poucas coisas eram tão maravilhosas para medir variáveis fisiológicas que a gente tinha à mão. Quando você usava ela no contexto de estudos de intervenção, ele não se mostrou, de fato, uma ferramenta útil. Então, acho que a bioimpedância, mal comparando, estaria mais ou menos nessa linha. Concordo com você e vou te falar que eu escutei uma frase recentemente que eu gostei muito, que exemplifica bem isso. Nem sempre o território é igual ao mapa. Exatamente. Que para o mundo moderno significa não confie sempre no Waze. Você pode cair no lugar errado. Então, você sintetizou bem. Bela analogia. Fernandão, entrando especificamente na questão da hipervolemia, nem toda hipervolemia é por falência de UF. E algumas causas, tipo diurese residual, excessos dietéticos e alguma comorbidade específica que tenha piorado no paciente, ou mesmo alguma coisa relacionada à diálise, pode por si só representar aquele problema de UF. Algumas delas, inclusive, a gente conversou muito semana passada, relacionadas às complicações não infecciosas relacionadas a DP. Eu queria que você, do seu jeito extremamente didático, como é que você trabalha isso de forma junto ao seu paciente, quando você recebe aquele paciente que está nitidamente hipervolêmico, seja porque ele está hipertensa, porque ele está edemaciado, ou ele ganhou peso, o que quer que seja. Então, Netão, vamos então organizar o raciocínio diagnóstico do problema hipervolemia. Então, vamos imaginar um losango. E aí você tem as 4 pontas desse losango. Na ponte de cima, eu colocaria a má aderência. Esse é um problema diagnóstico. Na ponta de baixo do losango, eu colocaria
a perda da função renal residual. Na ponta lateral, eu colocaria a falha de ultrafiltração, ao qual você já mencionou, e na outra ponta do losango eu colocaria a falha mecânica do catéter. Se você tiver esse losango diagnóstico em mente, acabou, você matou todos os problemas potenciais relacionados a volume. Falha mecânica, discutimos semana passada, né? Ultrafiltração, falha de UF, a gente depois pode discorrer um pouquinho mais detalhadamente, acho que vale a pena. A grande questão, na verdade, é uma aderência e perda de função renal residual. Esses são inimigos que, às vezes, a gente deixa passar, né? Então, assim, a questão da aderência terapêutica é muito importante. Então, essa parceria nossa com a equipe multi, ela é fundamental tanto para a identificação quanto para o manejo do problema. E a gente lembra muito, né, da transgressão hídrica, que na verdade é só a consequência. A grande transgressão que esses pacientes fazem é a transgressão salina, né? Então, esses pacientes só tomam muita água se ingerirem muito sódio. Então, assim, essa luta pelo controle da ingesta salina, ele é muito importante. E esse é um calcanhar de Aquiles mesmo, porque não é fácil, né, você lidar com essa questão no dia a dia. A outra é a perda da função renal residual, né? Eu queria te cortar um pouquinho, até para a gente tentar pegar esse losango que você colocou e falar um pouquinho de cada um deles. Já que você falou especificamente da questão dietética, dos excessos salinos, eu vejo muita gente colocando, inclusive diretrizes, colocando números mágicos, cabalísticos com relação à ingesta salina. E até por sua causa, por sua influência, eu passei a estudar muito nutrição nos últimos anos. E eu, de uma certa maneira, eu percebi que muito mais do que o sal agregado à comida, ele talvez seja menos importante do que o tanto de lixo que a gente acaba comendo no nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Matou a pau. Eu acho que se você caminhar no sentido de tirar essas porcarias rotuladas, você já resolve boa parte do problema do sódio. Sem dúvida nenhuma. Isso é a regra prática que eu dou para os meus pacientes também. Porque eu vejo muita gente preocupado com tirar o sal da salada. Ah, não pode colocar um pouquinho de sal na salada. Mas aí colhe o molho, né? É. Encharca de molho. Exatamente. Ou então fica aquela coisa completamente intragável, que o cara consegue fazer 3 dias. E depois ele não faz mais. E ele se sente completamente deprimido, falido, falando, não consigo fazer isso, e chega no próximo mês ainda descompensado. Então, acho que é um negócio que médico estuda muito pouco nutrição, e felizmente hoje a gente tem uma nutricionista de mão cheia na Nefroclínicas. Estava conversando hoje a respeito disso, estava atendendo meus pacientes da diálise peritoneal lá. Falei, putz, como é bom ter uma pessoa que realmente agrega valor ao seu trabalho, que você bate o olho e fala assim, meu Deus, agora vai. Exatamente. Ô, Neto, até a questão do sódio, né, cara, a gente pode trabalhar. Você, além de ser um cara que estuda muito isso, você é um chefe de cozinha, né? Então, para mim é até difícil abordar isso aqui. Mas, assim, você tem até opções ali dentro do universo dos sais, né, cara? Então, o sal integral, né? Esses pacientes podem consumir, eventualmente isso vai agregar numa redução na ingesta de sódio pura, né? Então, você pode usar a criatividade e utilizar esses produtos salinos integrais aí para melhorar a adesão do paciente. Né? Mas eu vou ser muito sincero, até pegando o parâmetro da navalha de Ockham, definitivamente, o sujeito que se opta por comer comida de verdade e que está colocando sal lá na sua salada, na sua carne, cara, não precisa fazer mimimi, não precisa de muita coisa. Ele não tem erro. É mais ou menos o que eu vejo acontecer com o fósforo também. É o que eu vejo, de uma certa maneira, acontecer com o potássio. Se o cara não tem nenhuma distorção muito grande, você vai fazer ajustes e não ficar enxugando gelo, que é o que eu vejo acontecer boa parte do tempo. Perfeito. É isso aí. Beleza. Eu te cortei, desculpa, você ia falar agora da diurese residual.
outro pilar? Então, assim, essa é uma grande aliada, né? Tanto do ponto, ela é um preditor importante de sobrevida dos pacientes, ajuda muito o médico no controle do status volêmico. Nesse nosso programa, lá na Nefroclínica, ela é uma aliada ainda mais poderosa, porque a gente trabalha com a estratégia de peritoneal como primeira escolha, mas existem alguns macetinhos também práticos para você preservar ou otimizar a diurese residual. Né? A primeira delas é mais ou menos óbvia e intuitiva, é evitar nefrotoxina, igual a gente evitaria no tratamento conservador. Isso continua valendo para esses pacientes em diálise peritoneal. A outra é o bloqueio do sistema renina-angiotensina. O monobloqueio ele ainda tem o seu lugar. O bloqueio ele preserva tanto a capacidade de clearance, de depuração, mas preserva também a produção de volume urinário. Então, esses fármacos eles podem e devem ser usados no contexto da diálise peritoneal para preservar a diurese residual, não só a depuração. E a outra é diurético. Diurético é uma outra pegada interessante, porque você vai usar diurético de alça, obviamente, mas o pulo do gato é a dose, sabe? Então, aqui você tem que, habitualmente, usar doses um pouco maiores, você tem que ser um pouco mais liberal na posologia desses medicamentos para atingir a sua meta de diálise peritoneal. E essa mudança, ela vai acontecendo ao longo do tempo, porque você sabe bem que, à medida que o tempo passa, esse paciente vai tendo um declínio natural da taxa de filtração de diurese na diurese residual, que pode ser mais ou menos rápido. Então, esse manejo, esse ajuste na dose do diurético é importante. Então, às vezes você chega em doses altas, né? Você pode chegar aí em 240 miligramas dia de furosemida. Não é incomum você chegar nessas doses, pelo menos deveria chegar. Então, algumas coisas práticas, né? Para você também não encher muito, para diminuir a quantidade de cápsulas, os pacientes já estão num contexto de tomada de muitos comprimidos, você pode manipular a furosemida. Eu faço isso eventualmente nos pacientes que eu preciso usar uma dose mais alta. Pode manipular aí cápsulas de 120 miligramas de furosemida, usar 2 vezes ao dia. Facilita melhora a comodidade posológica e você atende mais a esse princípio da necessidade de doses maiores. Então, não é incomum, viu, né? Ter usar aí doses aí 240 miligramas dia de furosemida para atingir a diurese residual. Não, e eu vou te falar que eu acho, não só, vamos falar até inclusive dos 3 pontos que você comentou. Primeiro deles, a questão da nefrotoxicidade, que é algo que eu até acho que cada vez mais o nefrologista tem se preocupado isso, o não nefrologista que por vezes acha, tá em diálise, posso dar anti-inflamatório, tá em diálise, posso dar contraste, tá em diálise, posso encher ele de bloqueador de bomba de prótons e por aí vai. Então acho que isso talvez para o nefro seja um pouco mais claro. Com relação a IECA e BRA, é engraçado que é difícil você achar topo de pirâmide no paciente renal, quiçá no paciente em DP. E tem 2 randomizados, um com IECA, que é o Ramipril, e outro com um BRA, que eu não lembro, não é losartan que ele usa. Desartan. Eu não lembro se realmente, eu não lembro se é ibezartan, candesartan, mas ambos mostrando que, a despeito do controle pressórico, nos pacientes em diálise peritoneal, você tem uma preservação da diurese residual nesses pacientes. E concordo com você plenamente, inclusive falava isso muito para os residentes, olha, é muito melhor você tirar o excesso de líquido pela via natural do que tendo que aumentar a concentração de glicose. Até porque a gente falou, algumas semanas para trás, eu falei muito isso na live com o Thiago, me incomoda demais. Talvez a coisa que mais me incomode na diálise peritoneal é o agente osmótico, é usar glicose não só em diabético, no paciente com resistência insulínica, a gente tem que ofertar isso aí. Isso aí realmente é algo que me incomoda bastante. Então, quanto menos glicose eu conseguir usar, tanto para poupar peritone, mas também para poupar o paciente em si, eu acho extremamente de bom tom. Então, concordo com você sem nenhum tipo de restrição nisso aí. Gostei da sua dica
do manipular a furosemida. Não faço isso e acho que é uma bela sacada, viu? Deve ser uma coisa que aumenta bastante a aderência desses pacientes. Você poupa a quantidade de comprimido, né, Neto? Os pacientes já tomam E, muitos, né? e por falar em aderência, Fernandão, como é que você vê a aderência de modo geral dos pacientes? Como é que você vê, inclusive, essa nova cicladora que tem possibilidade de controlar aquilo que o paciente está fazendo? Você acha que a gente vai ter uma espécie de efeito Hawthorne nesses pacientes e esses pacientes vão melhorar a partir do momento que eles sabem que estão sendo monitorizados, que a gente sabe o que eles efetivamente estão fazendo? Eu acho que sim. Eu acho que claro que a gente ainda não tem nenhum estudo relevante nesse aspecto, né? Mas eu acho que o ser humano ele tende a se comportar melhor quando ele é observado, entende? Eu tenho uma expectativa boa em relação a essas estratégias de telemonitoramento, principalmente quando aplicado a casos específicos, e a gente reconhece os pacientes, a vantagem da diálise peritoneal, né, Neto, que é um paciente que você já acompanha há muito tempo, eu sempre falo, né, essa proximidade, esse acompanhamento de perto facilita muito, né, porque você começa a entender, desconfiar, perceber os eventuais desvios de aderência do seu paciente. A peritoneal tem uma outra característica que a gente não pode esquecer, que é o conceito de peso seco é o mesmo, né, na peritoneal e na hemo, não muda. Entretanto, o paciente em hemodiálise, ele é visto pelo nefrologista 3 vezes por semana, né? O paciente em peritoneal, ele vai ser visto atualmente uma vez por mês. Então, essa redução da frequência da ida à clínica, a redução do contato com, eventualmente, ela pode facilitar um contexto de não aderência. Isso não pode ser esquecido, né, no programa. Muita gente destaca esse problema e, de fato, ele acontece, né? Mas posso fazer um contraponto? Do mesmo jeito que a gente realmente tem o paciente da hemodiálise 3 vezes por semana, por vezes você tem não é o caso da nefroclínica, mas por vezes você tem um salão muito cheio, um monte de burocracia para fazer, então você tem aquela pseudo-impressão de que o paciente está sendo bem olhado, enquanto que o paciente da diálise peritoneal ele tem a sua hora, o seu momento, com o médico, com a nutricionista, com a enfermagem, e talvez uma vez por mês valha mais do que 3 vezes por semana, quiçá às vezes até uma diálise diária. Então, acho que às vezes isso pode acontecer, sabe? Pode ser uma falsa percepção da realidade. Eu queria, Fernando, aproveitar que tem 2 perguntas que eu achei bem interessantes. Vou começar aqui a gente estava falando a respeito de diurético e o nosso colega nefrologista que está conosco lá na Nefroclínica, o Felipe Fagioli, está falando que a Teresa Ferrari, professora da escola, sempre fala do lasicão de 500 miligramas que existia antigamente. Você falou a respeito da dose, eu já li alguma coisa a respeito de doses mais altas, mas eu também normalmente fico nesses 240 miligramas. Você já teve experiência com doses mais altas do que essa? E se não, por que não subir? E vou já somar uma segunda pergunta. Você costuma associar algum outro tipo de diurético ou você não vê mais nenhum tipo de significância depois que o paciente está numa fase terminal da doença renal crônica? Então, o lasicão, qual que é o problema dessas doses maiores da furosemida? Basicamente são 2. Uma são os efeitos colaterais intrínsecos ao fármaco, principalmente ototoxicidade. Então, o uso dessas doses maiores por mais tempo, ela pode trazer esse efeito. E a outra, né, é você partir para o lado oposto. É você usar dose excessiva de diurético, aliada à ultrafiltração da diálise, e esse paciente começar a evoluir no espectro da redução da volemia efetiva e, eventualmente, até perder diurese residual num verdadeiro ciclo nocivo, né? Então, eu tenho um pouco de cuidado com doses acima de 240, principalmente por causa desses 2 fatores. Medo de efeito colateral, principalmente ototoxicidade e risco de hipovolemia. Habitualmente eu não associo, já nessa fase
da doença, eu não faço múltiplo bloqueio diurético. Geralmente é diurético de alça em monoterapia mesmo. Beleza. Outra pergunta que tem aqui, pintou aqui, foi do Fabrício, também nosso colega, grande nefrologista que está conosco lá na Nefroclínicas, perguntando a respeito da hiperglicemia na redução da ultrafiltração. Na verdade, quando você tem um soluto osmótico, no caso, que está se contrapondo ao agente osmótico utilizado na DP, e ele completa a pergunta falando: existe alguma forma que você prefere para manejar isso? Essa é uma ótima lembrança. Na verdade, essa estaria enquadrada dentro daquele nosso desenho dos diagnósticos diferenciais do problema numa falsa falha de ultrafiltração, porque aí você tem uma briga osmótica, né, entre a glicemia do plasma e a glicemia do dialisato, e você incorre rapidamente num outro ciclo vicioso, né, porque esse paciente começa a diminuir o F, porque a glicemia do plasma está competindo, você põe mais bolsa mais hipertônica, piora mais a hiperglicemia. Então, no paciente diabético, sobretudo, é muito importante você checar o controle glicêmico antes de configurar um quadro de falha de ultrafiltração. Isso é uma boa lembrança. E o controle é simples, né? Isso geralmente vai ser tratado com... Nós estamos falando especificamente, esse é um problema que a gente vê no diabético, com ajuste da insulinoterapia. E a melhora, Fabrício, ela é muito rápida. Você ajusta a glicemia, às vezes até na clínica. A gente faz ali uns bolos de insulina regular, faz um teste de ultrafiltração rápido na própria clínica, após ajuste glicêmico, a melhora é imediata na sua frente. O diagnóstico é bem fácil de ser feito. Fernando, acho que... Pode falar, Fernandão. Talvez seja oportuno, dentro desse problema que o Fabrício levantou, a gente falar um pouquinho dos diagnósticos diferenciais de falha de ultrafiltração. Eu acho que vamos caminhar para isso. É a segunda parte aí da live que eu estou planejando. Não sei se foi o meu ou o seu, se vocês me escutaram. Na verdade, a ideia é conversar com isso aí, assim, mais para essa segunda parte da live. Até complementando isso que você está falando, Fernandão, eu acho que isso você falou, aquele quadro agudo, né? É resolver aquele problema do paciente que chegou, que está com baixo ELF, que está na sua frente ali, mas eu não consigo deixar de falar que para médio prazo tem um negócio chamado low carb que funciona maravilhosamente bem e que precisa ser defendido junto a esses pacientes mais do que nunca, já que eu tenho um problema, que é colocar a glicose no banho, que eu não tenho uma outra opção, ok, tem uma ecodestrina, mas não é para toda troca, habitualmente é uma troca só que a gente vai conseguir fazer, então não dá para esquecer que esses pacientes se beneficiam e beneficiam muito da redução de carboidrato na dieta, e não interessa se o carboidrato está vindo do açúcar ou da manga. O pâncreas é agnóstico para a fonte de carboidrato. Então, as pessoas acham que não, dá para comer, não, carboidrato da batata pode, não. Nesse paciente tem que ter cuidado também. É o alérgico a camarão. Camarão é beleza, mas se você for alérgico, não é um bom negócio você comer. Essa lembrança sua é muito importante, porque a literatura, quando você vai estudar o tema, né, ela fala muito de estratégia poupadora de glicose sob a ótica da bolsa, do dialisato. Quase não se comenta sobre a estratégia poupadora de glicose sob a ótica da dieta, o que nos parece uma medida muito mais simples e eficaz. E nesse aspecto, nós vamos destacar novamente o papel da Thaís lá na Nefroclínicas. A Thaís é uma nutricionista que tem uma mão muito boa com estratégias poupadoras de glicose, dietéticas, estratégias low carb. Então, quando a gente troca uma ideia com a Thaís sobre isso, né, Neto, é uma troca muito fluida, é muito simples, porque ela sabe onde você quer chegar. Então, toda vez que a gente estiver falando em poupar glicose, vamos lembrar do braço dietético, né? Que a gente sempre lembra muito do lado do dialisato, da bolsa. Ótima lembrança. Até para fechar esse assunto, Fernandão, tem um IG aqui, Instanefro, está perguntando: as glifosinas têm espaço na diálise peritoneal com o objetivo de preservar
o peritônio nos pacientes diabéticos? Olha, assim, eu nunca vi nenhum trabalho mostrando efeito de glifosina na membrana peritoneal. Na nefroproteção, não existe, porque você depende basicamente da taxa de filtração glomerular para essa classe de fármaco agir. Então, abaixo de 30, 25 ml por minuto de taxa de filtração, você perde o efeito nefroprotetor dessa droga. Mas, assim, efeito direto no peritônio, eu não conheço. Eu também não conheço e acho pouco provável também. Não vejo muita plausibilidade para Mecanisticamente, a né? coisa. Não consigo imaginar de uma maneira muito fácil, não. Fernando, eu não vou tocar no assunto, mas eu vou dar uma dica aqui para o pessoal, para quem não viu a live da semana passada. Então, a gente não vai falar de falência de UF relacionada a vazamentos, né, hidrotórax, coisas do tipo. Acho que foi muito abordado na semana passada. Eu vou passar agora especificamente para falência, vamos chamar de falência verdadeira de ultrafiltração, quando você tem algum tipo de problema na membrana que dificulta essa transferência aí. No caso, a gente está falando aqui da água e que leva a essa redução da ultrafiltração. Eu queria, antes de falar das causas, eu queria falar do PET. O PET nasceu como sendo uma maneira da gente olhar o perfil de membrana e a modificação desse PET nos trouxe uma informação muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, é muito importante que o nefrologista que lida com diálise peritoneal, ele sempre trabalhe guiado pelo perfil da membrana. É importante que ele conheça o perfil do transporte peritoneal do seu paciente. E esse conhecimento se dá através de um teste, que é o chamado teste de equilíbrio peritoneal, a gente chama de PET. A gente usa, na verdade, uma forma simplificada, que vem muito a calhar na nossa realidade, ela é muito mais prática, facilmente aplicável, mais barata. Não vou entrar em detalhes do teste, né? Mas assim, às vezes a interpretação dela gera alguma dúvida. O conceito é muito simples. Né? Depois de um determinado tempo de contato do líquido peritoneal com o peritônio, você dosa a concentração de uma dada substância no plasma e no líquido peritoneal e compara, faz uma divisão, uma razão entre essas concentrações, que a gente chama de relação DP. No caso específico do PET modificado, a gente usa a relação DP, ou seja, a razão entre a concentração no dialisato sobre o plasma, da creatinina. Então, o nosso marcador aqui é a creatinina no PET modificado. E você, como eu, Netão, é um cara aficionado. Como é que você guarda, né? Como é que o cara é um baixo transportador, é um alto transportador? Esses números às vezes confundem, né? Então, você, como eu, gosta muito de futebol, eu vou sugerir aqui para a turma um recurso mnemônico fácil. A seleção brasileira, ela sofreu 4 reveses muito marcantes em Copa do Mundo. Eu vou usar 3 deles para nossa regrinha mnemônica, né? Uma delas, em 2 delas a gente não estava nascido, a outra a gente já estava. A que a gente estava nascido e te marcou muito foi a Copa de 82. As Sofrido. 2 outras foi a sofrida. As 2 outras foram a Copa de 66 e a de 50. Então, nós vamos guardar essas 3 Copas, 82, 66 e 50. Se a relação DP for acima de 82, que é uma das Copas que a nossa seleção falhou, o paciente é autotransportador. Se a relação DP for abaixo de 50, essa Copa de 50 foi realizada no Brasil, inclusive, o paciente é baixo transportador. Se for entre 66, que é uma Copa que o Pelé machucou e o Brasil não passou da primeira fase, se ela for entre 66 e 82, o paciente é médio-alto. Se for entre 66 e 50, ele é médio-baixo. Se você guardar essas 3 Copas, você matou o perfil de transporte peritoneal. Do ponto de vista da ultrafiltração, nos interessam os 2 extremos, porque as principais falhas de ultrafiltração vão residir nesses 2 extremos. O paciente alto transportador, ele pode incorrer num tipo de falha que a gente chama falha
de ultrafiltração do tipo 1. Isso ocorre porque a perda do gradiente osmótico se dá de maneira muito rápida, em função da velocidade do transporte, e o que faz a ultrafiltração é a força osmótica. Perdeu o gradiente, você não ultrafiltra mais. Então, relação dP acima de 82 favorece falha de UF do tipo 1. O outro extremo é a Muito falha de frequente na UF do tipo peritonite, 2. né, Fernandão? É muito presente na peritonite, porque basicamente depende muito da relação da membrana peritoneal com a sua vascularização. Quanto mais vascularizada for a superfície peritoneal, maior é o transporte. Então, maior tende a ser a chance de acontecer a falha do tipo 1. Então, toda vez que uma ultrafiltração ela reduz, essa é uma possibilidade. Você vai pensar mais nela se o seu paciente for um autotransportador ou se ele se num autotransportador em função de um evento patológico, exemplo, a peritonite. A outra falha é a do tipo 2. Essa já acontece nos pacientes com relação DP menor que 50, e ela acontece basicamente por fibrose do peritônio. Então, você vai pensar nela quando o indivíduo ele tem um perfil de baixo transportador. Do ponto de vista numérico, né, como é que você classifica uma falha de ultrafiltração no PET? Se a ultrafiltração no PET for abaixo de 400 ml. Então, simplificando a abordagem, paciente com falha com ultrafiltração no PET abaixo de 400, está diagnosticada a falência de UF. Se a relação Lembrando DP que com a bolsa de 4,25, né, Fernandão? no O que PET não, modificado. não... Perfeito. Então, abaixo de 400, falha de UF. Se a relação DP for acima de 0,82, o paciente tem uma falha do tipo 1. Abaixo de 0,50, ele tem uma falha do tipo 2. É assim que se aborda o diagnóstico. Podemos falar um pouquinho de manejo? Acho que sim. Acho que já é até natural. Então, para a falha do tipo 1, você tem que atender a demanda daquela membrana peritoneal, que é basicamente diminuir o tempo de permanência. Quanto menor for o tempo de permanência, mais você mantém o gradiente. Então, num paciente, por exemplo, que está em CAPD, você pode migrar ele para DPA. Se ele já está em DPA, você pode aumentar o número de troca, por exemplo. Então, basicamente, você tem que atender a demanda daquela membrana peritoneal, encurtando o tempo de permanência. É assim que se maneja a falha do tipo 1. Lembrando, né, que a falha do tipo 1 ela pode acontecer de maneira pontual, num contexto, por exemplo, de peritonite, como você destacou, mas ela pode ser uma consequência do tempo em diálise peritoneal. A gente comentou na nossa última live que à medida que o tempo vai passando, a membrana peritoneal ela sofre inúmeros agravos. E esses agravos, num determinado momento, eles têm uma força pró-inflamatória e neovascularizante. Portanto, a partir do momento que essa membrana, à medida que essa membrana vai sendo agredida, a vascularização nela aumenta, ele tende a se transformar num autotransportador. Então, cuidado com o seu paciente com mais tempo em DP, que começa a diminuir o F. Ele pode estar migrando para um perfil de baixo, de alto transporte. Então, basicamente, a falência de tipo 1 a gente aborda dessa forma. A do tipo Deixa 2, eu, antes de você mudar, deixa eu te perguntar. Num paciente que teoricamente já está, vamos dizer assim, otimizada a prescrição, porque a literatura fala até que até em 40% dos casos você não tem falência de ultrafiltração, você tem uma prescrição ruim. Mas vamos considerar que a prescrição está boa. Tá? O paciente já está fazendo um APD, trocas curtas. Você tem experiência de tirar o paciente um tempo, dar um descanso ao peritônio, e depois de 4 a 12 semanas está voltando com ele para a diálise peritoneal e ter entre aspas, uma recuperação, uma melhora do peritônio? Então, isso é até descrito, né, Neto? Assim, a gente vê isso, mas eu te confesso que não tenho uma boa experiência com essa prática, não. Não acho que seja uma boa estratégia. Se o paciente já tiver com a prescrição otimizada,
uma alternativa, se você puder, obviamente, é usar a ecodestrina. A ecodestrina, a indicação 1A para uso dele é o paciente autotransportador com falência de ultrafiltração. Então, você captou muito bem um cenário no qual a prescrição da ecodestrina é muito bem indicada e o resultado é muito bom, tá? Então, esse é um paciente que seria elegível para usar ecodestrina. Lembrando que a ecodestrina pode ficar aí 14, 16 horas ao longo do dia. E aí, às vezes, Neto, essas trocas têm que ser bem curtas mesmo, tá? Trocas em torno de 1 hora. Você tem que manejar a sua prescrição para permitir trocas curtas aí para garantir a manutenção do gradiente. É mais ou menos o que a Dani falou com a gente na aula a respeito de DP na ira, né? São aquelas trocas realmente mais curtas ali, entre meia hora e 1 hora, justamente porque você tem um peritônio que está inflamado, você tem um peritônio que é autotransportador, então você precisa se adequar a essa característica naquele momento fisiopatológica da sua membrana. Isso aí. Beleza, bora então para a segunda falha. Então, para a primeira, cara, você ainda consegue manejar com uma certa, não vou te dizer facilidade, mas com menos dificuldade, na falha do tipo 1. A falha do tipo 2, que acontece no paciente baixo transportador, cujo o substrato fisiopatológico em regra é fibrose do peritônio, essa é mais complicada. Então, o manejo ele é mais difícil. Às vezes você pode tentar diminuir também o intervalo das trocas para garantir a manutenção da força osmótica. Eventualmente vai ter que usar de forma mais liberal bolsa hipertônica, mas isso aí já é um prenúncio, né, da falência do peritônio. Então, a importância do diagnóstico bem feito nesse contexto, ela reside não só no manejo, mas também no prognóstico. Você precisa entender que esse paciente talvez ele não tenha muito mais tempo de sobrevida do método. E mais, em um intervalo de curso relativamente rápido, de tempo relativamente rápido, talvez você tenha que migrar esse paciente com falência do tipo 2 para hemodiálise. Antes que a gente tenha a peritonite esclerosante, né, que é uma situação dramática e, por vezes, muito grave para os nossos pacientes, né? Fernando, eu queria colocar aqui mais duas situações que são não tão frequentes. Uma é a falência de aquaporina, onde você, teoricamente, você tem uma falência de UF, e eu queria que você falasse um pouquinho do civinisódio, se você usa isso na sua prática clínica, ou se é algo extremamente raro, você virtualmente não vê. E outra é uma falsa falência de UF, que é por aumento da reabsorção linfática, e que por vezes eu vejo muita gente aumentando a concentração, a quantidade de líquido dentro da cavidade, e em última análise ele aumenta a pressão e às vezes ele até piora o resultado desses pacientes. Beleza. Então, primeiro vamos falar do diagnóstico, né, desse problema que você mencionou. Né? Então, na verdade, você tem 3 falências de UF. Nós já mencionamos 2, né? Falência do tipo 1, a falência do tipo. O que não for tipo 1 e tipo 2 é a falência do tipo 3. Portanto, ela vai se enquadrar nos médio transportadores, do ponto de vista de perfil de transporte. Então, a abordagem diagnóstica está fechada. E como é que você distingue essas duas situações, né, que você mencionou? Esse é um diagnóstico um pouco mais difícil. A questão da drenagem linfática excessiva, você tem até alguns métodos aí utilizando radionuclídeo, mas eles não são aplicáveis assim, facilmente na prática. O que a gente faz, na verdade, para manejar a falência do tipo 3, é estressar as aquaporinas do peritônio. Então, na verdade, é um teste de estresse de aquaporina. Então, lembrando, toda vez que a água sai por aquaporina, o sódio não sai junto, ele fica meio que coado. Então, você está fazendo, na verdade, uma ultrafiltração de um dialisato livre de sódio. Esse dialisato livre de sódio, ele dilui o sódio presente no líquido peritoneal. Então, tendo isso em mente, você pode usar uma bolsa que recrute muita ultrafiltração por aquaporina
E se o sódio do dialisato cair de maneira significativa, é o que você esperaria. Se não cair, é porque você tem falência de aquaporina. Então, como é que a gente faz na prática para estressar as aquaporinas? A gente pega uma bolsa de 4,25 de 2 litros e uma bolsa de 4,25 de uma bolsa de 2 litros de 1,5. E vamos deixar cada uma delas, Neto, meia hora na cavidade peritoneal. Ao cabo dessa meia hora, você dosa o sódio no efluente. Então, quando você usa a bolsa de 4,25, como eu disse, se você tiver uma boa densidade de aquaporina, o sódio do efluente vai ser diluído, porque não deu tempo dele se equilibrar ainda com o plasma. Quando você usa a bolsa de 1,5, isso não acontece. Então, portanto, se você fizer a diferença do sódio do efluente ao final desse meia hora e comparar uma com a outra, se a diferença for acima de 10 mEq por litro, se for abaixo disso, perdão, você tem um diagnóstico provável de falência de aquaporina. Qual que é a importância prática disso? Primeiro que você exclui o problema da falência por excesso de drenagem linfática. Seu diagnóstico está na aquaporina. E você tem que utilizar preferencialmente um tipo de solução peritoneal que não recrute tanto a aquaporina, porque o paciente não tem, e é a icodestrina. Então, a icodestrina é uma solução interessante, que quase toda a água que ela retira sai por outros poros, não sai por aquaporina. Então, você consegue ultrafiltrar muito bem um paciente com falência de aquaporina com icodestrina. Então, a aplicação desse teste, ele tem um resultado terapêutico prático imediato. Então, toda vez que você está diante de um paciente com falência de aquaporina, pensa no uso de icodestrina, que costuma melhorar muito. Né? Muito bom. E com relação quando você tem uma hiperabsorção linfática? Aí não tem muito o que fazer. Tá. Eu acabei de ter na mente aqui, eu não sei se você tem experiência, eu tive um caso num paciente com falência de UF por fibrose, que eu fiz um misto. Ele tinha pavor de HD, mas chegou num ponto tal que não tinha jeito, eu mantive o diálise peritoneal e ele fazia uma sessão de HD por semana para chegar no peso seco. Era um paciente já transplantado, hipersensibilizado, até médico, mas que felizmente eu consegui levá-lo para o transplante com hipersensibilização. ABO incompatível, infelizmente ele está muito bem, obrigado. Mas um caso realmente que me marcou demais. Fernandão, temos aí a forma híbrida. Eu acho que deu a conta, estamos aí indo para o finalzinho. Queria te agradecer mais uma vez aí, acho que a gente conseguiu falar aquilo que eu tinha meio que proposto para tentar demonstrar para as pessoas esse braço tão frequente no nosso dia a dia da ultrafiltração. Acho que você relembrou muito bem da importância do ultrassom e colocou os problemas reais da bioimpedância. Falamos das falências falsas de UF relacionadas aí à questão da redução da diurese peritoneal, da diurese residual. Falamos a respeito dos excessos dietéticos, alguma coisa a gente já tinha falado semana passada relacionada a problemas ao próprio catéter e das principais falhas verdadeiras de ultrafiltração. Então, acho que, de uma certa maneira, para quem nos acompanhou aí, tem uma bela revisão do assunto e acho que, como a gente sempre gosta de salientar, de forma prática. Não adianta ficar nesse mais do mesmo, de ficar repetindo padrões e escondendo o que se faz no dia a dia, porque no fundo, na frente do paciente, você tem que definir. Então, obrigado aí e semana que vem a gente se encontra para mais um bate-papo. Beleza, né? Então, estou vendo aqui que o pessoal ficou um pouco com dúvida em relação ao teste da aquaporina. Eu vou fazer um compilado dele de maneira mais prática e a gente combina de publicar no Nefro Academy, pode ser? Fechou. Beleza. Combinadíssimo. Valeu demais. Gente, forte abraço.
esse vídeo fica aqui no IGTV e muito, muito, muito em breve tem uma surpresa para vocês. Vai ter YouTube, vai ter muito mais aqui da Nefro Academy. DP é só o começo. Beleza? Um Valeu abraço, demais. turma. Tudo Grande bom. abraço, turma. Tchau, Valeu. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.